Imagine acordar em um hospital, sem lembrar como chegou ali, sem saber por que sua mente parece fragmentada, como se partes da sua memória simplesmente tivessem sido arrancadas. Agora imagine descobrir que isso não foi um acidente, que alguém fez isso de propósito, e que esse alguém não era um criminoso comum, mas o próprio governo que jurou te proteger. Durante décadas, os Estados Unidos negaram qualquer envolvimento com experimentos de controle mental. Mas documentos desclassificados, testemunhos e investigações oficiais revelaram algo muito mais perturbador. Um programa secreto que tratou a mente humana como território inimigo. Até onde um Estado pode ir em nome da segurança? E o que acontece quando a ciência cruza a linha que jamais deveria ter sido atravessada? Hoje você vai conhecer o MKUltra, um projeto real, autorizado, encoberto e mais assustador do que qualquer teoria da conspiração. Nada começa com monstros, começa com medo. No início da década de 1950, o mundo estava dividido em dois blocos armados até os dentes. Estados Unidos e União Soviética não disputavam apenas território ou poder militar. Disputavam algo muito mais íntimo, a mente humana. Relatórios vindos da Coreia e da China alarmaram Washington. Soldados americanos capturados retornavam diferentes. Alguns faziam confissões estranhas. Outros pareciam emocionalmente quebrados. A palavra que começou a circular nos corredores do poder era inquietante. Brainwashing, lavagem cerebral. Se o inimigo conseguia reprogramar a mente de um prisioneiro, o que mais poderia fazer? Forçar confissões? Criar agentes adormecidos? Apagar identidades? A paranoia não era marginal. Ela se instalou no centro do Estado. A CIA passou a acreditar que os soviéticos haviam avançado além da ciência tradicional, explorando hipnose, drogas e condicionamento psicológico como armas silenciosas. E, se isso fosse verdade, ficar parado não era uma opção. Nesse clima, a ética se tornou um detalhe incômodo. A lógica era simples e perigosa. Se eles estão fazendo, nós precisamos ir mais longe. Foi assim que a mente humana deixou de ser vista como algo inviolável e passou a ser tratada como campo de batalha. Esse medo coletivo criou o ambiente perfeito para decisões extremas. Quando a ameaça é invisível e psicológica, os limites morais começam a se dissolver. A pergunta deixou de ser, devemos fazer isso? E passou a ser, o que acontece se não fizermos? E é exatamente nesse ponto, quando o medo supera a razão, que um projeto secreto ganha autorização oficial. Em 1953, longe de qualquer debate público ou aprovação judicial, um documento atravessou as mesas da CIA. Era curto, seco, oficial. Ali estava autorizada a criação de um programa que jamais poderia existir à luz do dia. Seu nome, MKUltra. O projeto nasceu sob a justificativa de proteger os Estados Unidos de uma ameaça invisível. Mas, na prática, abriu caminho para algo inédito: a institucionalização do experimento humano clandestino. No centro disso tudo estava um homem pouco conhecido fora dos arquivos, Sidney Gottlieb, chefe da divisão de serviços técnicos da CIA. Gottlieb acreditava que a mente podia ser desmontada e reconstruída, que identidade, memória e vontade eram apenas variáveis químicas. Se fosse possível apagar uma personalidade, talvez fosse possível criar outra. O MKUltra não era um único experimento, era uma rede. Mais de 150 subprojetos espalhados por universidades, hospitais, prisões e bases militares. Muitos pesquisadores sequer sabiam quem realmente financiava seus estudos. Outros sabiam e preferiram não perguntar.
LSD, recém-descoberto e ainda envolto em mistério, tornou-se a droga central. Mas não era a única. Hipnose, privação sensorial, eletrochoque e isolamento prolongado passaram a ser testados como ferramentas de interrogatório e controle psicológico. Tudo isso sob um manto absoluto de sigilo, sem comitês de ética, sem consentimento informado, sem possibilidade de recusa. A ordem era clara. Resultados importavam mais do que limites. O MKUltra marcou uma ruptura histórica. Pela primeira vez, um governo democrático autorizava oficialmente experimentos psicológicos extremos em seu próprio povo. Tudo em nome de uma guerra que ninguém via, mas todos temiam. E se o projeto nasceu em segredo, sua fase seguinte seria ainda mais perturbadora, porque, a partir dali, o laboratório deixou de ser o centro da experiência. As cobaias estavam do lado de fora. Em muitos casos, as vítimas do MKUltra nunca souberam que estavam sendo testadas. Elas apenas acordavam diferentes. A CIA passou a mirar grupos vulneráveis, pessoas com menor poder de reação, menor credibilidade social, menor chance de serem ouvidas. Presos, pacientes psiquiátricos, dependentes químicos, militares de baixa patente. E cidadãos comuns que estavam simplesmente no lugar errado, na hora errada. Alguns experimentos aconteciam em hospitais, outros em universidades, mas os mais perturbadores ocorreram fora de qualquer ambiente clínico. Em cidades como São Francisco e Nova York, a CIA montou bordéis clandestinos. Prostitutas eram instruídas a atrair homens comuns. As bebidas eram adulteradas com LSD. Atrás de espelhos falsos, agentes observavam tudo, anotando reações, colapsos emocionais, surtos de pânico. Os participantes nunca consentiram, nunca foram avisados, nunca souberam que estavam sendo usados. Em outros casos, pacientes internados por depressão ou ansiedade foram submetidos a doses massivas de drogas psicodélicas, isolamento total e repetidas sessões de eletrochoque. Alguns perderam memórias inteiras, outros jamais recuperaram a capacidade de levar uma vida normal. A mente, quando empurrada além de seus limites, não se quebra de forma limpa. Ela se fragmenta. O MKUltra revelou algo inquietante. Quando o segredo é absoluto, a dignidade humana se torna negociável. Não havia vilões caricatos, apenas decisões frias tomadas por pessoas convencidas de que o fim justificava qualquer meio. Mas esse tipo de experimento cobra um preço. E, em alguns casos, ele foi fatal, porque nem todos sobreviveram para esquecer. Em 1953, um cientista do exército americano chamado Frank Olson participou de uma reunião de rotina. Nada extraordinário, exceto por um detalhe que ele só descobriria depois. Sua bebida havia sido adulterada com LSD. Nos dias seguintes, Olson entrou em colapso psicológico, confusão extrema, paranoia, crises profundas. Pouco tempo depois, ele caiu da janela de um hotel em Nova York, no 10º andar. A versão oficial foi rápida, suicídio. Mas a história nunca se encaixou perfeitamente. Décadas depois, investigações independentes e exumações levantaram dúvidas perturbadoras. Havia indícios de que Olson poderia não ter pulado, e de que sua morte foi parte de um esforço maior para silenciar alguém que sabia demais. O caso não foi isolado. Outras vítimas do MKUltra não morreram, mas carregaram sequelas irreversíveis. Pessoas que perderam memórias inteiras, que nunca mais conseguiram manter relações, empregos ou identidade própria. Famílias destruídas sem jamais entender o porquê. E enquanto isso acontecia, a CIA começava a apagar rastros,
Em 1973, quando o escândalo se aproximava perigosamente da superfície, o então diretor da agência ordenou a destruição em massa dos arquivos do MKUltra. Caixas inteiras de documentos desapareceram. Histórias foram enterradas junto com as provas. O silêncio não foi um erro, foi uma estratégia. Esse foi o momento em que o MKUltra deixou de ser apenas um experimento antiético e passou a representar algo maior. A prova de que, quando não há vigilância, até democracias podem cruzar limites irreversíveis, mas segredos dessa magnitude raramente permanecem enterrados para sempre. E, nos anos seguintes, alguém finalmente puxaria o fio errado. No início da década de 1970, os Estados Unidos já não eram os mesmos. A Guerra do Vietnã havia corroído a confiança pública. O caso Watergate expôs o abuso de poder no mais alto nível, e o silêncio da Guerra Fria começou a rachar. Foi nesse clima que investigações oficiais finalmente alcançaram a CIA. Comissões do Congresso, como o Comitê Church e a Comissão Rockefeller, trouxeram à tona fragmentos do MKUltra. Fragmentos, porque a maior parte dos arquivos já havia sido destruída. Ainda assim, o que restava era suficiente para chocar o país. Pela primeira vez, o governo admitia publicamente: cidadãos americanos foram usados em experimentos secretos de controle mental, sem consentimento, sem proteção e sem justiça. Poucas vítimas foram indenizadas. Ninguém de alto escalão foi condenado criminalmente. O MKUltra foi oficialmente encerrado, mas suas consequências não. O escândalo levou à criação de novas regras de ética em pesquisas científicas, comitês de revisão e limites legais mais rígidos. Ainda assim, uma pergunta permaneceu sem resposta definitiva. Se isso aconteceu uma vez, o que garante que não aconteça de novo? Hoje, o MKUltra vive em documentários, livros e na cultura popular. Mas reduzi-lo a uma teoria da conspiração confortável é ignorar a parte mais inquietante da história. Ele foi real, foi autorizado e aconteceu em silêncio. O MKUltra não fala apenas sobre o passado. Ele nos força a encarar uma questão incômoda sobre o presente. Até onde estamos dispostos a confiar quando o poder opera nas sombras? Se você gostou desse vídeo, peço que se inscreva no nosso canal. Aqui postamos documentários toda semana. E deixe aqui nos comentários o que mais te assustou: os experimentos ou o fato de terem sido aprovados. Sua opinião é muito importante.